A paz do Senhor, povo de Deus. Mais uma vez estou aqui para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Convido você para nós lermos a Bíblia Sagrada, livro de 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 10. Mas antes de nós fazermos essa leitura, eu convido você para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. E também me seguir ali a página no Instagram. Deus abençoe e que Deus possa, nesse momento, abençoar a sua vida, a sua família, enfim, toda a tua casa. Diz assim a palavra do Senhor: então veio o Senhor e ali esteve e o chamou como uma das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Louvado seja Deus neste momento. Trago uma palavra de Deus aos seus ouvidos e ao seu coração, uma palavra qual o Senhor colocara no meu coração no dia de hoje. E quero trazer uma palavra com um tema dizendo: disposição para ouvir. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos entender que a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Então, o tema que eu trago para você é disposição para ouvir. Apresentar os resultados da disposição do servo para ouvir e obedecer ao chamado do Senhor. Então, quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vamos entender que nós temos que ter disposição para ouvir a palavra do Senhor, assim como Samuel ele teve, Samuel nasceu no período dos juízos em Israel. Eli, sumo sacerdote naquela época, vinha perdendo o zelo no atendimento às orientações do Senhor. Seus dois filhos, Ofni e Finéia, sacerdotes em Siló, procedia muito mal. Então, quando nós olhamos a palavra do Senhor, o Senhor, ele é fiel e verdadeiro. E ele estava observando a vida de Ana quando ela estava orando ao Senhor, buscando ao Senhor, pedindo ao Senhor um filho. Deus já estava de olho nos filhos do sacerdote Eli, porque Ofni e Finéia estava já conduzindo de qualquer maneira, e Deus estava observando. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, Ofni e Finéia, sacerdotes em Siló, procedia muito mal. Então observe Siló, lugar aonde foi colocado o tabernáculo desde a época de Josué. Toda a congregação dos filhos de Israel, havendo conquistado a terra, se reuniu em Siló e ali armou a tenda da congregação. Josué capítulo 18, versículo de número 1. O nascimento de Samuel foi fruto de uma oração respondida. Ana, sua mãe, era estéril e orou ao Senhor, que operou o milagre do Senhor o pediu. Então, quando nós olhamos o livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo 20, você vai ver que Samuel é fruto da oração. Uma mulher a qual não podia gerar filho, uma mulher a qual não podia dar à luz, mas ela é uma mulher insistente. Ela orou ao Senhor, ela buscou ao Senhor, ela pediu ao Senhor, ainda que o sacerdote olhando para ela dizendo: mulher, tu estás embriagada, e ela vai dizer: não, Senhor, a tua serva não está embriagada, ela está angustiada de espírito, ela está atribulada de espírito. E Deus ali trabalhando e Ana orando, buscando ao Senhor. O Senhor vai responder a sua oração com fruto chamado Samuel. Então o nascimento de Samuel foi fruto de uma oração respondida. A oração, ela tem muito poder. Eu quero dizer para você que me ouve neste momento, a oração a qual você está orando, a qual você está clamando, a qual você está pedindo a Deus, tem muito poder a sua oração. Ana, sua mãe, era estéril e orou ao Senhor, que operou o milagre do Senhor pediu. Samuel capítulo 1, versículo 20. Então, desde o seu nascimento, sua mãe educou Samuel com zelo e amor, para estar para sempre na presença do Senhor, e, cumprindo o seu voto, o levou ao templo, ainda menino.
O Senhor me concedeu a oração que eu lhe fiz, pelo que também o trago devolvido ao Senhor. 1 Samuel capítulo 1, versículo 26 e 28. Este menino tornou-se dedicado ao serviço na casa do Senhor. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de um efode de linho. Então Samuel, ainda menino, mas já estava ministrando a palavra do Senhor, já estava ensinando a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque Samuel foi escolhido por Deus. Samuel foi separado por Deus. Então ele nasceu no momento do juízo, fruto de oração. Samuel nasceu no período dos juízes em Israel, mas foi fruto da oração da sua mãe. Ana não desistiu, Ana persistiu. Quando Penina ali, zombando de Ana, desfazendo, humilhando Ana, dizendo: cadê tu, Ana? Eu tenho filho e tu não pode. Eu posso dar à luz e tu não pode. Só que Penina não era mulher de oração. Penina não era mulher que tinha uma conexão com Deus. Mas Ana sim. Ana andava de joelho, clamando, orando, falando com Deus. Às vezes Ana não tinha nem palavra, mas somente o pensamento do seu coração falava mais alto e Deus ouvia a voz de Ana. Ana mesmo chorando, angustiada, mas ela disse: eu confio no Senhor, eu acredito no Senhor, que o Senhor vai responder a minha oração. Eu quero dizer para você que está aí nesse momento, talvez o adversário já sussurrou no seu ouvido, dizendo que para você não tem mais jeito, dizendo que para você não dá mais, dizendo que para você acabou. Mas eu quero dizer para você, a tua oração, ela tem chegado até os ouvidos do Senhor, e Ele manda eu te dizer neste momento: a tua oração foi ouvida, e Deus tem resposta para você. Aleluia, louvado seja Deus. A situação espiritual de Israel no final do ministério de Eli, naqueles dias a palavra do Senhor era de muita valia. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, era a função do sacerdote profeta trazer as revelações do Senhor. Eli, o sumo sacerdote, descuidava-se das condições espiritual de seus filhos, que servia no tabernáculo de Siló, deixando de honrar a Deus por não discipliná-los. E diante dessa situação, o Senhor não falava mais. As visões não eram frequentes. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Os dons espirituais tornavam-se cada vez mais raros e o povo sofria as consequências do pecado. A situação em que se encontrava o povo naquela época era semelhante à dos dias atuais, em que muitos são conduzidos a um evangelho vazio, em que Deus não fala e nem opera com poder. Aleluia, aleluia. Estamos vivendo um período difícil na nossa vida. Estamos passando por um período difícil na nossa vida, um período de uma frieza espiritual, mas é tempo de buscarmos ao Senhor. Aleluia. É tempo de nós mergulharmos no oceano da graça de Deus, porque Deus tem o melhor para a minha e para a sua vida. Aleluia. Então a situação em que se encontrava o povo naquela época era semelhante aos dias atuais, em que muitos são conduzidos a um evangelho vazio, em que Deus não fala e nem opera com poder. O mau testemunho dos filhos de Eli contribuía para transgredir o povo do Senhor. 1 Samuel capítulo 2, versículo 24. Mesmo tendo sido repreendidos, pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. E Deus estava dizendo: olha, eu estou ouvindo falar mal dos filhos de Eli, de Ofni e Finéia. Estão chegando aos meus ouvidos coisas horrendas. Ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Ouvia-se e recusavam-se a obedecer. Era muito grande o pecado que cometia. 1 Samuel 2,25. Muitas oportunidades de arrependimento foram dadas a eles,
porém mesmo com todo o conhecimento que tinham das orientações do Senhor, Ofni e Finéia comportava-se como jovens desorientados que não conhecem ao Senhor. Então estava chegando diante do seu pai, diante do povo, os seus maus feitos de Ofni e Finéia, mas eles não estavam nem aí. Era como o jovem de hoje, que para ele tudo está bom. Mas eu quero dizer para você que me ouve neste momento, Deus tem uma palavra para o seu coração, para a sua vida, para a sua casa. Não desista, não seja como os filhos de Eli, Ofni e Finéia, que estavam andando desacordo daquela vontade de Deus, estava saindo fora da direção de Deus. O serviço dos sacerdotes determinado por Deus era para dar condições de haver expiação dos pecados e respostas às orações, mas a oferta do povo ao Senhor não era valorizada, e sim profanada pelas atitudes de Ofni e Finéia. Eles estavam abusando, eles estavam pegando a oferta que era levada e eles estavam abusando e usando naquilo que não era para ser usado. Eles estavam profanando o nome do Senhor. Ele estava desrespeitando aquilo que era oferecido ao Senhor. Então, nesse meio, o pecado prosperava, contudo havia grande sede da palavra, porque o pecado estava aumentando, mas a sede da palavra estava ali. O momento do chamado de Samuel, sua disposição para ouvir e obedecer à voz do Senhor. O Senhor está te chamando, o Senhor está olhando para você nesse momento. Obedeça à voz de Deus. Deus, ele chamou Samuel antes que a lâmpada se apagasse no tempo em que estava a arca do Senhor. 1 Samuel 3,3. Deus, ele chamou Samuel antes que a lâmpada se apagasse no tempo em que estava a arca do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer: a lâmpada não poderia jamais se apagar, mesmo com a situação de declínios espirituais em que se encontrava Israel. Existia aqueles com o coração disposto para realizar a obra. Então não deixe a lâmpada se apagar. A Bíblia diz: não deixe se apagar o pavio que fumega. Não deixe a lâmpada se apagar na sua vida. Não deixe a esperança morrer na sua vida. Não deixe o chamado de Deus se apagar na sua vida. Aleluia. Havendo descuidado do homem, o Senhor sempre levantará outro para zelar pela luz, para não deixar extinguir a revelação que dá vida à sua palavra. Enquanto os filhos de Eli prosseguiam agindo mal, Samuel trabalhava com zelo no serviço do tabernáculo, lugar determinado por Deus para se fazer presente no meio do seu povo, e optou por viver em condições de ouvir a voz do Senhor. Então deu ouvido à voz do Senhor. Aleluia. O jovem Samuel crescia diante do Senhor. 1 Samuel capítulo 2, versículo 21. Ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. Ele ia crescendo diante do Senhor e diante dos homens. De que maneira você está crescendo? Ou você quer crescer somente diante dos homens, pensando que os homens podem fazer alguma coisa por você? Mas cresça diante de Deus, porque Deus, ele sonda o coração. O homem talvez ele se sonda somente a aparência. O homem talvez se sonda também somente os bem-feitos que você faz. Mas eu quero dizer para você que Deus, ele sonda o teu coração, o meu coração, o nosso coração. Ele sonda lá dentro da nossa alma. Aleluia. Então, o jovem Samuel crescia diante do Senhor, ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. 1 Samuel capítulo 2, versículo 26. Provérbios capítulo 3, versículo 1 e 4. Estando Eli e Samuel já deitados, o Senhor chamou a Samuel, que respondia prontamente ao ouvir o seu nome, mas como ainda não conhecia a voz do Senhor, se dirigia a Eli dizendo: eis-me aqui,
1 Samuel capítulo 3, versículo 4, 7. Após a terceira vez, Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando Samuel e o instruiu sobre o que deveriam fazer. Aleluia. Ele trazia ainda uma experiência do passado, sabia orientar Samuel, mas ele mesmo não ouvia mais a voz de Deus. Ele estava de uma maneira tão terrível, tão escassa, que ele sabia orientar alguém a ouvir a voz de Deus, mas ele mesmo já não estava mais ouvindo a voz do Senhor. Aleluia. Samuel precisava ter a sua própria experiência de ouvir e entender que era o Senhor que o chamavam. Samuel, Samuel. Como os demais servos que foram estudados nas outras aulas, o Senhor conhece e identifica cada um por seu próprio nome. A resposta de Samuel daquele que se coloca na posição de servo, com disposição para ouvir a voz do Senhor. Fala, porque o teu servo ouve. Essa foi a resposta de Samuel. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. No momento em que entendeu e aceitou, ouviu a voz do Senhor, Deus pode entregar uma série de revelações, o juízo de Deus contra a casa de Eli, pois fazendo-se os seus filhos ex-escravos, não os repreendeu. No momento certo, com sabedoria, contou todas aquelas palavras, age com fidelidade, a revelação recebida. Então Eli já não tinha mais autoridade para chamar a atenção dos seus filhos. Os seus filhos estavam escravos e não os repreendeu. Conclusão para nós encerrarmos. Resultados da disposição do jovem Samuel para ouvir a voz do Senhor. O Senhor respeita o nosso livre-arbítrio e sempre nos aconselha a seguirmos a sua orientação. Então o Senhor respeita o nosso livre-arbítrio. Aí Ele sempre nos aconselha a seguirmos a sua orientação. Aquele que não está disposto a ouvir a voz do Senhor, afasta-se da bênção e escolhe o juízo, porque honrarei aos que me honram, os que me desprezam serão desmerecidos. 1 Samuel capítulo 2, versículo 27 e 30. A obra do Senhor foi beneficiada, cumprindo-se a promessa do Senhor através da vida de Samuel. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel que procederá segundo o que tenho no meu coração e na minha mente. 1 Samuel 2, 35. Aleluia. Então o culto e a adoração ao Senhor foram restaurados, os dons tornaram-se a se manifestar e voltou o Senhor a aparecer em Siló, porque o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela sua palavra. Aleluia. 1 Samuel 3, 21. Samuel desde cedo colheu frutos da sua disposição em ouvir e obedecer ao Senhor. Samuel crescia e o Senhor era com ele e não deixou nenhuma de todas as suas palavras cair por terra. 1 Samuel 3, 19. Ainda novo, foi usado para entregar aquela séria revelação, juízo contra a casa de Eli. 1 Samuel 3, 15, 18. Foi o último dos juízes em Israel e julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. 1 Samuel 7, 15. Ungiu o primeiro rei de Israel, Saul. 1 Samuel 10, 1. Foi usado por Deus na unção de Davi. 1 Samuel capítulo 16, versículo 12 e 13. Através de Samuel, o Senhor dava as orientações para a vida do rei e do povo, muitas vezes exaltando-os ao arrependimento, e ele deu bom testemunho até os seus últimos anos de vida. 1 Samuel capítulo 12, versículo 2, 1 Samuel 12, 23, 25, 1 Samuel 25, 1. Há um projeto de Deus para a vida do jovem na obra. No momento atual em que vivemos, o tempo do fim, mesmo que à nossa volta exista aqueles que não estão dando valor ao chamado, ao Evangelho, revelado como vimos nesta aula, o Senhor levantará outros dispostos a ouvir e a obedecer e atuar com instrumentos na realização do seu projeto. Então fica aqui a palavra de Deus ao seu coração. Dê ouvido, porque quando você entrar na vontade de Deus, tudo vai voltar no mesmo lugar. Que Deus abençoe. Shalom. Até o próximo vídeo.